Na última reunião para ouvir depoimentos, a CPI da CEMIG recebeu o administrador de empresas Evandro Negrão de Lima Júnior. O convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. O senhor é dirigente do Partido Novo. Deputado Sávio, eu sou vice-presidente do Diretório Estadual. O dirigente partidário confirmou ter sido doador para a campanha do então candidato ao governo, Romeu Zema. Evandro Negrão disse também que atuou na equipe de transição do governo em 2018. Participei de entrevistas e de avaliações, não cabendo a mim decidir quem seria. O relator perguntou ao vice-presidente estadual do Novo se ele continuou a participar de escolhas de nomes para a gestão Zema depois da posse do governador. A gente tem informação que o senhor participou. Deputado Sávio, todas as vezes que eu sou solicitado a emitir alguma opinião, eu me predisponho a ajudar, todas as vezes. Pois é, é comum, quem solicita o senhor emitir opinião é o próprio governador. Muitas vezes algum membro do secretariado ou o governador. O senhor atuou na eleição do senhor Cássio Azevedo para secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais? Participou dessa escolha? Fui perguntado a minha opinião e eu emiti a minha opinião sobre alguns nomes. Ele era um dos nomes. Ao ser perguntado sobre mudanças na presidência da CEMIG em 2019, Evandro Negrão admitiu ter sido consultado pelo governo. O Bellini pediu para sair, falou com o secretário Cássio. O secretário Cássio me informou, um tempo depois, me consultando se eu tinha alguma opinião sobre isso. E a minha opinião foi de procurar uma empresa de recrutamento e seleção. Qual que era o cargo ou a função que lhe dava o direito de solicitar essa proposta? Nenhum cargo. Eu atendi a um pedido do secretário de Desenvolvimento Econômico, Cássio Azevedo. Essa sugestão de contratar essa empresa de headhunter foi uma sugestão que o senhor deu, quando o senhor poderia simplesmente indicar uma pessoa que o senhor entenderia que teria competência para ocupar esse cargo. Um tempo depois, ele entrou em contato comigo de novo, pedindo para que eu buscasse uma proposta de uma empresa de recrutamento e seleção para avaliação dele. Imediatamente após eu obter a proposta, eu repassei essa proposta ao secretário Cássio e ao então presidente da CEMIG, Cledovino Bellini. Também não sabe quem contratou, porque até hoje é um mistério aqui nessa CPI. Eu repassei a proposta da ESEC ao presidente. Sim, e quem contratou a ESEC? Depois que eu repassei a proposta, eu não tive mais nenhum contato, não posso responder. Eles ajudaram a equipe de transição a escolher alguns nomes. Foi nesse momento que eu tive contato com o senhor Carlos Eduardo e com a empresa ESEC. O dirigente do Partido Novo confirmou ainda ter negociado valores do contrato com a ESEC e ter participado na reta final do processo de escolha do novo presidente da CEMIG. Fui solicitado a participar pelo secretário de Desenvolvimento, Cássio Azevedo, e participei da entrevista, sim, deputado professor Cleiton. Obrigado. O governador Romeu Zema também participou dessas entrevistas? Eu tive em duas entrevistas com ele e acredito que ele tenha participado de uma terceira. Como que um assunto tão sigiloso, que envolve assuntos internos da CEMIG, foram tratados com quem não tem vínculo com a CEMIG nem com o governo? O senhor Cássio decidiu perguntar a minha opinião, tanto foi respeitado o sigilo da questão que o assunto não vazou. Não é o fato de o senhor pertencer a um partido político, do presidente da CEMIG, porventura, ter sua filiação partidária, não é nada disso. É a mistura entre o governo do Estado, a atuação do governo do Estado, os interesses públicos com os interesses de um partido político, atuando diretamente na contratação via uma empresa, da decisão da escolha do presidente da CEMIG. Esse é o ponto. O depoente disse mais uma vez ter integrado a equipe de transição do governo, mas o relator apontou que o nome de Evandro não constava oficialmente no grupo. O decreto que apresentou a equipe de transição traz como membros Matheus Simões como coordenador, Vitor Cesarini, Vitor Lobato, Luciana Lopes e Rodrigo Paiva.
não consta o nome do senhor. Então, parece que, mais uma vez, também na comissão o senhor atuava na informalidade. Todo o trabalho que eu faço para o Partido Novo e antes dos projetos sociais que eu tenho é 100% voluntário, não só na equipe de transição, ou, quando eu fui consultado pelo senhor Cássio, é um trabalho 100% voluntário, como eu disse anteriormente, é um dever cívico, que eu acho que mais pessoas deveriam ter e eu me sinto na obrigação de ter. A gente tem só que cuidar para que esse voluntariado não se confunda com usurpação de função pública, sabe, senhor Evandro? Com certeza. O senhor participa da administração do dia a dia da CEMIG, do que acontece lá, da administração da empresa? Não, deputado Roberto, nunca participei, não participo. Ainda sobre a contratação da ESEC, a deputada Beatriz Cerqueira quis saber por que a proposta da empresa de headhunter para selecionar o presidente da CEMIG saiu em nome do depoente. Como é que a devolutiva de uma consulta veio com uma proposta escrita endereçada ao senhor para ser um contrato via CEMIG? Depois que a ESEC me mandou essa proposta, eu enviei imediatamente ao secretário Cássio e ao então presidente da CEMIG, Cledovino Bellini, e não tive mais nenhuma participação na contratação da referida empresa. O senhor lembra em qual situação que o senhor já tinha trabalhado com a ESEC? Na seleção de qual seleção, qual recrutamento? Na equipe de transição. E quem remunerou a ESEC por esse serviço? Da equipe de transição? Ninguém. Ela não foi remunerada. Foi voluntário? Foi voluntária. Eles também são do Partido Novo, os sócios da ESEC. Eu não tinha conhecimento que eles eram afiliados ao Partido Novo. Quem apresentou a ESEC para a comissão? Foi o Diretório Nacional do Partido Novo. A atuação do depoente como empresário também foi alvo da comissão, criada para apurar suposta estratégia de desinvestimento e consequente descrédito da CEMIG para viabilizar politicamente a privatização da empresa. O senhor possui a empresa TRZS Energia Participações em Sociedade com o senhor Carlos Alberto Campos de Araújo, que é marido da gerente de compras de materiais e serviços da CEMIG, a senhora Ivna de Sá Machado de Araújo, correto? Sou acionista dessa empresa em sociedade com, dentre outros sócios, o senhor Carlos. Desconhecia que ela era funcionária da CEMIG, eu nunca a vi. O relator da CPI ainda questionou o empresário sobre o aluguel de um escritório numa área nobre de São Paulo. A escolha não passou por licitação pública. O senhor tem conhecimento que a CEMIG abriu uma filial em São Paulo para se livrar de recolhimento de diferença de CMS para o Estado de Minas Gerais, quando da comercialização de energia elétrica com clientes livres? Não tenho conhecimento, não conheço o contexto, prefiro não emitir opinião. O senhor sabia que a área de imóveis, o seu ramo profissional é a área de imóveis? Exatamente. A área de imóveis da CEMIG foi retirada de uma determinada gerência e foi colocada junto com a diretoria da senhora Ivna, que é esposa do seu sócio. Não sabia. Pode haver conflito de interesse se você é sócio do marido da diretora que gerencia imóveis, sendo o senhor um empresário do ramo imobiliário? Nenhum conflito de interesse. Nunca transacionei com nenhuma empresa estatal. Nunca conversei com a Ivna. Durante o depoimento, integrantes da CPI debateram o processo de escolha de nomes para o alto escalão dos governos. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, quando ele vai se aconselhar, ele vai aconselhar em quem ele conhece, em quem ele acredita e quem pensa igual a ele. No caso da CEMIG, mudou-se a forma de que era nomeada a diretoria. Ao invés de se nomear por cargos políticos, por indicações partidárias, buscou um agente que era do mercado para mudar a estrutura de administração da CEMIG. Se os governos tucanos eles favoreceram os acionistas, se o governo anterior, o governo petista, ele acabou por favorecer o aparelhamento da CEMIG concedendo cargos, esse governo, através da CEMIG, está claramente favorecendo empresários de São Paulo. O senhor João Amoedo, ele é publicamente reconhecido como homem competente em termos de gestão. Ele está localizado na cidade de São Paulo e os demais candidatos estão na cidade de São Paulo, seria natural
o secretário Cássio e o governador Romeu Zema pedir a opinião dele. O representante da ESEC falou que a ESEC também faz entrevistas para selecionar candidatos para serem candidatos pelo Partido Novo. Então, as pessoas que querem se candidatar a algum cargo passam pelo crivo da ESEC. Então, a gente tem aí o Diretório Nacional do Partido Novo, indica uma empresa cujos sócios também são filiados ao Partido Novo, para fazer a seleção e submete os nomes ao presidente, não sei se era na época presidente ou ex-presidente nacional do Partido Novo, o senhor João Amoedo. De fato, se isso não é aparelhamento, e a partir de então a gente vê inúmeros casos de empresas ligadas a empresários com clara vinculação ao Partido Novo, pegando contratos na CEMIG. O que eu tenho para comentar sobre a gestão da CEMIG são dados públicos. Essa conta está dando retorno, porque ela nunca valeu tanto, indicadores operacionais bons e valor de mercado bom, custo mais baixo. Todas as companhias de energia do Brasil tiveram lucro nos últimos 2 anos, pela questão do próprio aumento do custo. E também, essa fala do Evandro é importante para nós. Se está dando lucro, se está bem gerenciada, não tem por que privatizar. A Bolsa de Valores, nos últimos 18 meses, ela teve uma evolução de 50%, na sua média. As empresas do setor elétrico, 100%. E a CEMIG, bem mais que o setor elétrico, ela teve 160%. O lucro do acionista é o dinheiro, o retorno do investimento. Mas o lucro do cliente da CEMIG é a boa prestação de serviço a tarifas razoáveis, a tarifas praticáveis, né? E até disse na minha última fala aqui também sobre o absurdo da cobrança da taxa de escassez hídrica, que está vindo e assolando aí muitas famílias com uma cobrança além daquelas que já são habituais. A prática diferente que foi trazida aqui é que a população pagou. Antes, a população não pagava para ter o presidente da CEMIG. Agora, a população pagou. Uma fatura chegou e a CEMIG pagou uma fatura de R$170 mil. Não se mudou-se que antes os cargos eram políticos. O que se fez na CEMIG, e foi o alvo do debate durante essa CPI, é a atual direção aprovar que deveria se retirar servidores de carreira de cargos de gerência e superintendência para trazer pessoas não concursadas. Hoje nós temos uma seleção e recrutamento de executivos especialistas em privatização para atuar na diretoria da empresa, mesmo sem autorização legislativa para privatizar.